estamos aqui hoje com o professor Hernani Chaves, professor titular da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, que vai nos falar um pouco, sobre as relações aí entre Nietzsche e Foucault. Quais seriam, professor, as relações e as influências que Nietzsche exerceu sobre esse autor, Michel Foucault? E antes de mais nada, quem foi Michel Foucault no cenário do século XX? Ok, então vamos tentar resumir essa relação muito complexa, mas uma relação muito longa que Michel Foucault estabeleceu com o pensamento de Nietzsche. Michel Foucault pertence ao que nós poderemos chamar a segunda geração da filosofia francesa do pós-guerra. A primeira geração, aquela que se constitui um pouco antes da guerra e durante a guerra, é a chamada geração dos existencialistas. Em especial, as figuras importantes do pensamento francês e da cena filosófica contemporânea, que são Sartre e Merleau-Ponty. Então, essas são as duas primeiras grandes figuras do pensamento francês do pós-guerra, daquilo que eu estou chamando assim de uma forma didática de primeira geração. Foucault pertence à segunda geração, ou seja, se nós pensarmos que a história da loucura, que é a tese de doutorado de Foucault, e sua grande apresentação no mundo filosófico, da sua época, a história da loucura foi publicada em 61 e começou a ser escrita em 58, 59, então nós podemos perceber e entender a diferença geracional. De um lado, os existencialistas, e depois a geração de Foucault, na qual se inclui, de maneira geral, as figuras de Deleuze, de Jean-François Lyotard e de Jacques Derrida. Vamos citar apenas esses, que são os que ficaram mais conhecidos, pelo menos do público brasileiro. Então, Foucault, isso quer dizer, então, que existe aí entretanto, tanto para a primeira geração quanto para a segunda geração, existe um fato histórico que eu considero importante e decisivo, que esse fato é justamente a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra ela tem um papel histórico e um papel absolutamente fundamental. Não por acaso, a reflexão sobre aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, a reflexão sobre os regimes totalitários, a reflexão em especial sobre o nazismo, a reflexão sobre a experiência crucial do campo de concentração, ela vai estar presente na reflexão de todos os grandes filósofos contemporâneos, de todos os grandes filósofos depois da guerra. Ela vai estar presente nos filósofos alemães, lembremos especialmente de Adorno e Horkheimer. Durante a guerra, a dialética do esclarecimento está sendo escrita. Durante a guerra, o Ser e o Nada de Sartre está sendo escrito. Logo depois da guerra, Hannah Arendt começa a escrever As Origens do Totalitarismo. Então, nós temos aí uma conjuntura histórica que vai refletir no pensamento filosófico contemporâneo, do pensamento desses autores. E essa conjuntura vai se refletir também a partir, por exemplo, das escolhas de referenciais teóricos que esses autores vão procurar. Tem um livro de Alain Badiou, dedicado ao pensamento francês contemporâneo, em que ele fala do que caracteriza o momento francês do pós-guerra. E uma das características do momento francês do pós-guerra é que os franceses vão buscar
alguma coisa do outro lado do Reno. Eles vão buscar alguma coisa na Alemanha. Né? Então, é por isso que a primeira geração é a geração marcada pelos famosos 3 Hs, Hegel, Husserl, Heidegger. Né? A fenomenologia francesa, né, de Sartre, Merleau-Ponty, e ao mesmo tempo pela tentativa de fazer um cruzamento, uma relação com o marxismo. Então isso vai caracterizar. Então, do outro lado do Reno, né, a primeira geração do pós-guerra francês encontra Hegel, Husserl, Heidegger. E esse encontro é absolutamente fundamental. Né? Ora, essa conjunção histórica é a conjunção na qual o jovem Foucault, tanto o adolescente Foucault, se preparando para fazer o exame, uma espécie de exame um vestibular, digamos assim, para entrar na famosa Escola Normal Superior, né? Para o curso de filosofia. Em geral, quando nós pensamos na França, nós associamos imediatamente a filosofia à Sorbonne, que não deixa de ser uma referência importante. Entretanto, há aquilo que se chama a Escola Normal Superior, que foi criada ainda na época pré-Revolução Francesa, ela tinha uma função absolutamente importante. Então, no momento que Foucault conhece esse ambiente intelectual, esse ambiente teórico, esse ambiente político, desde, no mínimo, o momento em que ele está se preparando para o exame na escola, para entrar na Escola Normal Superior de Paris, a famosa escola da Rue d'Ulm, que fica localizada nessa rua. Então, quando a gente pensa no sistema universitário francês, a gente associa uma espécie de grande lugar da filosofia na França à Sorbonne, o que não deixa, por um lado, de ser verdade. Mas, por outro lado, a Escola Normal Superior, ela teve e tem um papel absolutamente fundamental na formação inicial, que era a sua, digamos, vocação inicial, na formação de professores. A Escola Normal Superior, ela foi criada na França em 1794, quer dizer, logo depois da Revolução Francesa, e durante a reforma educacional do período conduzida por Napoleão Bonaparte, ela, digamos assim, vai ocupar esse lugar de uma espécie de formação da elite intelectual francesa, da formação dos grandes cientistas, né? Porque ela não era apenas restrita às ciências humanas, mas a todos os campos do conhecimento. Uma escola muito importante, tão importante que por ela passaram grandes nomes do pensamento da filosofia francesa, como, por exemplo, começar de Bergson, Henri Bergson, Georges Canguilhem, que é muito importante para Foucault, Sartre, Merleau-Ponty, Jacques Derrida, né? Passaram por ela também importantes intelectuais de outras áreas que ficaram conhecidos e famosos em outras áreas, mas que estudaram filosofia lá, como é o caso de Raymond Aron, que foi mais conhecido na ciência política, na sociologia, e como o caso mais importante, que é o de Pierre Bourdieu, né? Ainda na Escola Normal Superior, uma figura de grande importância na cena filosófica francesa e de grande importância para Foucault foi também a figura de Louis Althusser, né? O Althusser, que foi professor do Foucault, e também, né, para não esquecer, aquele que Foucault considerava o seu mais importante professor, o seu grande mestre, que foi o Jean Hippolyte, um dos maiores especialistas em Hegel na França, e naquele momento, quer dizer, o maior
é o grande especialista em Hegel. E mais uma coisa importante, o grande livro do Jean Hippolyte, que é o livro sobre Hegel, sobre a fenomenologia do espírito, um livro que se chama Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito, também foi concebido, escrito durante a Segunda Guerra. Né? Então, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, ela representa, de fato, um vetor histórico, uma situação, um momento histórico absolutamente decisivo, absolutamente fundamental. Então, Foucault, aluno, por exemplo, de Hippolyte, desde essas classes preparatórias para o ingresso na Escola Normal Superior e depois aluno de Hippolyte na Escola Normal Superior, ele justamente começa assim, talvez o primeiro filósofo que tenha fascinado Foucault tenha sido Hegel, justamente por causa de Jean Hippolyte. E ele vai relembrar essa presença do Hegel na sua formação depois de várias formas, de várias maneiras. Né? Tão forte foi a influência de Hippolyte sobre ele. Então, quer dizer, Foucault entra na Escola Normal Superior, ele vive esse momento do existencialismo francês, da filosofia nos cafés do Quartier Latin, e ao mesmo tempo ele começa a se interessar pela psicologia. E ele também faz uma licenciatura em psicologia. E dessa conjunção entre filosofia e psicologia, ele vai começar a, digamos assim, a traçar os rumos da sua própria, do seu percurso singular na filosofia da segunda metade do século XX. Logo depois que ele termina a licenciatura em psicologia, ele vai ser uma espécie de professor substituto da Universidade de Lille, professor substituto na filosofia. E lá em Lille, ele vai então, principalmente no final do período, ele ficou lá até mais ou menos 54, 55, ele vai então dar vários cursos sobre Nietzsche. E aí vamos então falar um pouquinho de como é que o Nietzsche chega nessa história, né? Na medida em que o Nietzsche não era uma referência, nunca foi uma referência decisiva para a fenomenologia francesa, para o existencialismo francês, né? Então, existe duas entrevistas de Foucault onde ele se refere a esse encontro dele com Nietzsche. Digamos assim, duas entrevistas mais significativas, porque ele fala disso de várias maneiras, às vezes contando histórias diferentes. Existe um artigo de um estudioso aí que se dedicou exclusivamente a mostrar como Foucault construiu várias narrativas diferentes a respeito da sua própria formação. Embora nós possamos encontrar nessas narrativas pontos fortes, né, absolutamente em comum, né, que não se modificam. O que se modifica ele conta uma história e acrescenta um detalhe, numa outra vez tira um detalhe da outra vez. Pois bem, mas tem o testemunho de um amigo dele na época de que nas férias de 1952, na Itália, o Foucault lia na praia a segunda consideração extemporânea de Nietzsche. E numa dessas entrevistas, ele vai dizer então que o Nietzsche o livrou do hegelianismo e do historicismo. Quer dizer, a grande consequência da leitura desse texto do jovem Nietzsche, que tem como subtítulo, né, as vantagens e desvantagens do uso da história para a vida, foi justamente se separar, né, da concepção hegeliana de história. Então, se separar daquilo que ele está chamando também do hegelianismo
e do historicismo. E essa oposição, professor, se me permite uma palavra, essa oposição ao hegelianismo já é algo que um outro francês também, contemporâneo dele, se manifesta, o Deleuze, né? Ele também vai contrapor. Pois é, o Deleuze posteriormente também vai, principalmente no seu livro sobre Nietzsche, que é um livro de 62, ele vai fazer essa contraposição, né? Vou chegar a falar um pouquinho da importância do Nietzsche à filosofia do Deleuze também para essa geração. Então, nós podemos encontrar várias referências a Nietzsche nos textos de Foucault dos anos 50. Alguns desses textos estão disponíveis nos Ditos Escritos, né, nessa coletânea, cuja primeira edição, de 94, tinha 4 volumes mesmo, né, volumosos. Então, já desde os anos 50, nós vamos encontrar essa presença de Nietzsche. Essa presença de Nietzsche vai ser muito importante para o Foucault a partir da História da Loucura, embora nós possamos perceber claramente como é que o Foucault muda a sua perspectiva da leitura de Nietzsche, né? Nos anos 60, de acordo com os temas, os objetos que o Foucault está estudando, essa leitura do Nietzsche é uma leitura muito marcada, por exemplo, por um tipo de leitura que vem de Georges Bataille, que vem de Maurice Blanchot, de toda uma geração de franceses que foram muito importantes para a recepção de Nietzsche. Foi uma geração que combateu tenazmente a apropriação de Nietzsche pelo nazismo. Isso desde a década de 30, como no caso de Georges Bataille, né? Então, quer dizer, a importância, por exemplo, da linguagem, a importância da transgressão, né, do pensamento da transgressão que vem do Bataille, o papel que Nietzsche representa nessa espécie de pensamento da transgressão, principalmente com o tema da morte de Deus, né? Então nós podemos encontrar uma leitura de Nietzsche nesses escritos da década de 60 muito marcada por esse tipo de referência, né? A importância que o Nietzsche tem no movimento literário francês dos anos 60, né? O Nouveau Roman, que é um movimento do qual o Foucault está muito próximo. Então, é um Nietzsche ainda muito marcado pela força da interpretação desses autores de quem o Foucault gostava muito. Entretanto, nesse mesmo período, nessa mesma época dos anos 60, isso que é muito interessante quando a gente lê mais atentamente os textos de um filósofo, no caso, os textos de Foucault. Existe também um outro Nietzsche, né? Um Nietzsche que já aparece com muita clareza na introdução ao Nascimento da Clínica, de 63, e, ao mesmo tempo, nas Palavras e as Coisas, 3 anos depois, que é o papel que a filologia tem no pensamento de Nietzsche e a relação entre filologia e interpretação, né? No prefácio do Nascimento da Clínica, nós vamos encontrar a filologia como sinônimo de crítica, em oposição ao sentido de crítica, por exemplo, que vamos encontrar em Kant, né? Já já em 1963, ali, né, num parágrafo do prefácio do Nascimento da Clínica. Essa relação que Foucault vai fazer do Nietzsche, da interpretação e da filologia, vai estar presente por exemplo, em Nietzsche, Freud e Marx, essa palestra que o Foucault faz, né, no colóquio de Royaumont. Ela vai estar presente também, né,
sobremaneira nas palavras e as coisas. Né? Sobremaneira nas palavras e as coisas. Essa relação. Mas o grande momento em que a relação entre filologia e interpretação vai se destacar e se consolidar é nesse texto muito famoso, muito conhecido, muito lido, né? Muito comentado, que é Nietzsche, a genealogia, a história. Né? Então você vê que nesse texto, Nietzsche, a genealogia, a história, como que desemboca, né, uma série de questões que já estavam presentes no mesmo momento em que o Nietzsche está fazendo, que o Foucault está fazendo, essa leitura do Nietzsche muito, muito marcada pelas leituras de Bataille, pelas leituras de Blanchot. Né? E, ao mesmo tempo, o papel que o livro de Deleuze, Nietzsche, a filosofia, representou. Né? Quer dizer, independente das críticas que nós possamos fazer à interpretação de Deleuze. Né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa é a importância decisiva desse livro. O senhor acha que teve um viés estratégico do Deleuze ali no cenário francês em introduzir Nietzsche? Sim, claro, eu penso que sim. Eu não sou propriamente um estudioso de Deleuze, mas eu penso que eu penso que o livro do Deleuze sobre Nietzsche é um livro que tem para o próprio Deleuze, no caminho do seu pensamento, um papel fundamental. E, ao mesmo tempo, por quê? No caso, por exemplo, de Foucault, como você tinha observado antes, é uma leitura que procura tornar, né, uma espécie de Nietzsche contra Hegel, Nietzsche contra o hegelianismo, né, de um lado, mas de outro lado, extremamente importante também, é contra a interpretação heideggeriana de Nietzsche. Eu acho que esses são os aspectos fundamentais que interessaram ao Foucault. Né? Tem os aspectos que não interessaram a Foucault no livro de Deleuze, como, por exemplo, a aproximação entre Nietzsche e Freud, né? Do modo como Foucault, como Deleuze faz. Né? Quer dizer, isso não é uma coisa que chama muito a atenção de Foucault, que está muito preocupado em fazer ressalvas, críticas, em se distanciar criticamente da psicanálise. Né? Então, isso é uma das marcas da interpretação que Foucault fez de Nietzsche, em especial na primeira conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, de 73, que foram conferências feitas no Brasil. Né? Já misturando um pouco com a pergunta que você fez a respeito das influências. Quer dizer, existe uma presença muito forte, o Nietzsche talvez seja o maior interlocutor filosófico de Foucault, mas isso não significa que Foucault tenha sido uma espécie de discípulo de Nietzsche, né? Uma espécie de repetidor da filosofia de Nietzsche. Né? Então, e um exemplo de que Foucault não é um repetidor são justamente o modo como ele interpretou Nietzsche nesses grandes momentos em que ele escreveu um pouco sobre Nietzsche. Né? Por exemplo, na primeira conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, quando ele cita aforismos, né? E desses aforismos ele retira as referências que que Nietzsche faz à ideia de inconsciente. Né? Porque existe uma tradição de interpretação que também está sendo questionada hoje em dia, que faz uma aproximação entre Nietzsche e Freud, entre outros, por meio da questão do inconsciente. Quer dizer, embora sejam
inconscientes muito diferentes, mas, enfim, de fazer uma aproximação pela importância que ambos deram na sua crítica da razão a uma dimensão que podemos chamar de inconsciente. Para quem nos assiste, em que sentido haveria essa diferença entre o inconsciente de Freud e o inconsciente de Nietzsche, que o Foucault, de certa forma, também concordava? Que diferença seria mais? Não, quer dizer, o Foucault o Foucault quer retirar a proximidade, do meu ponto de vista, nessa primeira, quando ele retira dos aforismos de Nietzsche as referências ao inconsciente, as referências à psicologia, ele quer se distanciar criticamente, né? Por meio desse tipo de corte que ele faz, se distanciar criticamente da psicanálise. Por outro lado, também, o Foucault desconfiava, me parece, da psicologia nietzschiana. Quer dizer, da psicologia nietzschiana muito embebida da psicologia do século XIX. Né? Veja, o Foucault é um grande, ao mesmo tempo, aquele que fez a genealogia da psicologia, a genealogia da psicanálise. Você acha que interessa muito mais ao Foucault essa metodologia inaugurada pelo Nietzsche, esse método genealógico, do que propriamente as interpretações psicológicas, né? Depende, eu acho que do momento, entende? Quer dizer, o que eu queria, só para finalizar a etapa dos anos 60, quer dizer, essa etapa dos anos 60. Nós temos um Nietzsche nos anos 60, para o Foucault, muito diferente do Nietzsche dos anos 70. Muito diferente. E a diferença está justamente, entre outras coisas, porque nos anos 70, o Foucault, de uma maneira, eu devo dizer, de uma maneira muito corajosa, de uma maneira muito ousada, e que os intérpretes de Nietzsche não conseguiram perceber na primeira hora, né? Porque houve também um momento em que as interpretações de Foucault eram frequentemente desqualificadas pelos estudiosos de Nietzsche, né? Quer dizer, então foi preciso esperar um determinado tempo, esperar um determinado momento para que se colocasse as coisas no seu lugar, ou seja, para que nós tivéssemos elementos para contextualizar o pensamento de Foucault com mais precisão, para entendermos, né, o modo como ele utilizou Nietzsche. Então, o Nietzsche político, o Nietzsche politizado dos anos 70, né, em Foucault, né, ele é extremamente importante, porque, veja só, uma das maneiras de desnazificação do pensamento de Nietzsche foi colocar, né, o seu pensamento político, o seu pensamento sobre a política no segundo plano, quase que eliminando a dimensão política do pensamento de Nietzsche, né? E Foucault, ao contrário, num texto célebre dos anos 70, vai dizer: Nietzsche é o filósofo do poder, é o filósofo das relações de poder, né? Quer dizer, qualquer afirmação desse tipo nos anos 50, nos anos 60, ela era, né, imediatamente objeto da suspeita, né? Suspeita em prol da tirania. Exatamente, em prol do nazismo, em prol dos regimes totalitários, etc. Então, quando Foucault diz que o Nietzsche é o filósofo do poder, ele está justamente trazendo à tona, de uma forma, como eu disse antes, ousada, atrevida, a dimensão política do pensamento de Nietzsche. Uma dimensão que hoje, né, por meio do tema da biopolítica, ganha toda a sua força, ganha todo o seu peso, né? Não por acaso, né, vai ser justamente por meio de Foucault, por meio do tema da biopolítica, né, que nós vamos ter hoje, né, esse impacto que o pensamento político do Nietzsche tem, né? Então, acho assim que na década de 70, em especial até o Vigiar e Punir, até a história da sexualidade, nós vamos encontrar, até 76, portanto,
nós vamos encontrar um outro Nietzsche, né? Esse Nietzsche da relação entre verdade e poder, de conhecimento e poder, e que começa, né, e termina esse período, digamos assim, que é o período mais, digamos, nietzschiano de Foucault. Nietzschiano não no sentido de Foucault discípulo, né, mas de interlocução com Foucault, com Nietzsche, começa e termina, digamos assim, com referências explícitas a Nietzsche. O primeiro curso no Collège de France, que se chama A Vontade de Saber, Sim. Né? E o mesmo título, A Vontade de Saber, né, no primeiro volume da História da Sexualidade, em 76. Né? Então, quer dizer, de 70 a 76, nós temos um Foucault marcado, né, por essa interrogação de Nietzsche a propósito da verdade, só que, né, nos moldes de Foucault, né, das relações entre verdade, poder, entre poder, saber, etc, etc, etc. É por isso, então, que ele vai dizer que, se ele fosse pouco modesto, ele poderia chamar o Vigiar e Punir de genealogia da moral. Né? Entendeu? Então, esse é o momento. Depois, o Nietzsche vai continuar aparecendo menos. Né? É um momento em que o Foucault mais se distancia do Nietzsche, porque a Grécia do Foucault não é a Grécia do Nietzsche. Né? Quando o último Foucault se interessa pela filosofia antiga, né, a imagem do cristianismo, a imagem da religião, não é a imagem do Nietzsche. Quer dizer, o Foucault não segue a leitura que o Nietzsche fez do cristianismo. O diagnóstico de decadência. O diagnóstico que o Nietzsche fez do cristianismo, o Foucault não segue. O que não significa dizer, evidentemente, que o Foucault ou se tornou um cristão, ou que o Foucault vai fazer uma leitura mais doce, né, e menos crítica do cristianismo. Mas ele vai fazer, né, a sua leitura do cristianismo, eu diria, completamente independente dos fundamentos da crítica de Nietzsche ao cristianismo, o Foucault, né? Então, mas por outro lado também, né? Não é possível a gente compreender o grande elogio que o Foucault vai fazer à filosofia dos cínicos, né? Sem a referência a Nietzsche, a leitura que Nietzsche fez do cinismo antigo, por exemplo. Bom, professor, outro ponto interessante, né, acerca dessa relação entre Nietzsche e Foucault seria a maneira como Nietzsche foi assimilado, né, ou inserido no debate sobre biopolítica, e certamente Foucault foi um dos responsáveis por isso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito. Pois é, uma coisa que eu estava dizendo a você na nossa primeira parte é que o Foucault, então, ele introduz Nietzsche ou reintroduz Nietzsche no debate político. Isso é algo extremamente importante. Com isso, se nós formos seguir a interpretação de Roberto Espósito, o Foucault se afasta decididamente nesse ponto do Nietzsche de Bataille, né? Segundo Roberto Espósito, que é esse pensador italiano que justamente vai introduzir definitivamente Nietzsche no debate da biopolítica, eu vou voltar a falar dele mais adiante, nós teríamos assim uma espécie de duas interpretações paradigmáticas, clássicas, da relação do Nietzsche com a política. Uma interpretação, no ardor dos debates, né, sobre a relação do Nietzsche com o nazismo, final dos anos 30 e primeira metade dos anos 40, justamente de um lado Bataille, que segundo o Espósito é uma espécie de despolitização do pensamento de Nietzsche, apesar da defesa do Bataille ser uma defesa muito interessante, né, que ele faz da apropriação
que o Nietzsche estava sendo feita de Nietzsche na Alemanha. Por outro lado, o Expósito vai dizer que foi uma interpretação e uma defesa que despolitizou, e que as consequências dessa despolitização do pensamento de Nietzsche foi justamente a de, principalmente nos anos imediatos depois da guerra, na década de 50 e mesmo em grande parte dos anos 60, de não se poder em nenhum momento voltar a relacionar Nietzsche à política, né? Porque isso significaria sempre como que reintroduzi-lo novamente no tipo de interpretação que foi a interpretação nazista. Por outro lado, Karl Löwith, né? O Löwith, que foi um aluno de Heidegger, que em 1935 publicou a sua tese de doutorado, que se chama A Doutrina Nietzschiana do Eterno Retorno, que foi um livro muito importante naquele momento. Ele foi publicado ainda na Alemanha, por uma editora berlinense, em 1935, né? E justamente o Löwith, nos anos 40, em especial num artigo que ele publicou na revista de Sartre, L'État Moderne, ele vai então fazer uma leitura super política do pensamento de Nietzsche e mostrando quais seriam, digamos, os pontos, os aspectos em que o Nietzsche pôde ter sido facilmente cooptado para um tipo de filosofia, entre aspas, nazista, né? Então, trabalho que a irmã também contribuiu bastante, né? Sim. Então nós teremos aí duas posições diferentes. Bom, então o tema da biopolítica, a discussão sobre a biopolítica, que é um tema, que é uma discussão que antecede em muito o pensamento de Foucault, entretanto ele retorna com toda a sua força, não só com toda a sua força teórica, ou seja, com todo o seu potencial interpretativo em relação ao mundo em que a gente vive, né? Mas também com todo o seu potencial político no famoso último capítulo do volume 1 da História da Sexualidade, né? Então, nesse capítulo, né, quando Foucault, quando não há nenhuma referência, isso é importante, não há nenhuma referência explícita a Nietzsche nesse último capítulo da História da Sexualidade, né? Mas, assim, quando Foucault reintroduz esse tema, né, o tema da biopolítica, para mostrar justamente que esse é o modo de organização, né, do mundo em que a gente vive, da sociedade em que a gente vive, né, ou do capitalismo, tal como ele se apresentava, pelo menos, ou se apresenta para nós, né, a partir da segunda metade do século passado. Pois bem, esse último capítulo da História da Sexualidade 1, que foi publicado em 76, ficou lá como que, né, o livro foi publicado, muitos debates, né, mas depois, né, o Foucault mudou bastante o foco das suas pesquisas. Ele demorou 8 anos para publicar o segundo volume da História da Sexualidade, o segundo e o terceiro, né, que foram publicados apenas em 84, no ano da sua morte. Então, nesses 8 anos, o Foucault, né, estudou, no primeiro momento, até 1978, os efeitos do biopoder ou da biopolítica, na sua análise do liberalismo, do neoliberalismo, né, dos novos dispositivos de segurança e de controle, né. Ele, então, quando retoma o projeto da História da Sexualidade, no final da década de 70, ele faz um retorno ao pensamento cristão,
e principalmente um retorno aos gregos. Então, essa mudança de foco da pesquisa, digamos assim, deixou esse capítulo da história da sexualidade 1 sobre a biopolítica assim um pouco esquecido, né? E aí, então, coube a Giorgio Agamben retirar esse último capítulo da história da sexualidade, né? E trazer de volta o tema da biopolítica, né? Então, todo o projeto do Homo Sacer, do Agamben, é um projeto que se nutre de uma forma crítica do pensamento de Foucault, em especial, né, dessa rápida análise que o Foucault fez, né, da biopolítica nesse último capítulo da história da sexualidade, né? O Agamben faz várias ressalvas à interpretação do Foucault, mas o Agamben não toca no pensamento de Nietzsche, né? O Agamben não toca no pensamento de Nietzsche. Então, coube justamente a outro filósofo italiano, que é o Roberto Espósito, em especial no seu livro Bios, Biopolítica e Filosofia, que é um livro de 2004, quer dizer, 11 anos depois do Homo Sacer, né? 11 anos depois do primeiro volume publicado pelo Agamben, nós temos então o livro do Espósito. E o livro do Espósito, ele é absolutamente estonteante para um leitor de Nietzsche. Ele causa espanto para o leitor de Nietzsche, justamente porque a tese do Espósito é que não é possível pensar a biopolítica, né, no seu sentido contemporâneo, sem uma interlocução fundamental com o pensamento de Nietzsche. E isso por dois motivos. O primeiro motivo é que Nietzsche teria mostrado o esgotamento das categorias, dos conceitos da filosofia política clássica, ou seja, a filosofia política do 17 e do 18, a filosofia política moderna, mais ou menos de Hobbes a Rousseau, né? Foucault, Nietzsche teria mostrado o esgotamento dessas categorias. Essas categorias não nos servem, né, para entender o que acontece hoje, a atualidade, ou seja, no caso de Nietzsche, o século XIX. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Ou seja, o Nietzsche, né, compreendeu rapidamente o papel decisivo e fundamental que as ciências biológicas tinham produzido para uma nova concepção de vida e de corpo no século XIX. Né? Então ele compreendeu rapidamente, né, usando aqui as expressões do Espósito, que o léxico, né, havia mudado. Né? De tal modo que nós não poderíamos compreender, no caso do Nietzsche, o mundo em que ele vivia, o século XIX, sem que nós não nos apropriássemos criticamente desse léxico que vinha, no caso das considerações sobre o corpo e a vida da biologia. Isso é uma coisa muito marcada na genealogia da moral, que ele fala que os filósofos precisam recorrer à ciência da natureza, né, para desenvolver suas investigações. No caso, principalmente para as ciências biológicas. Então, há um esgotamento dessas categorias, a categoria do contrato, a categoria de uma ideia de natureza, de um estado de natureza, não é? A categoria da vontade geral, enfim, uma série de categorias que tinham construído o pensamento filosófico político moderno. Então, essas categorias elas não nos servem mais. E mais ainda, o que o Nietzsche, entre aspas, descobre é que essas novas categorias, essas categorias vindas das ciências biológicas, elas são eivadas, né, de elementos morais. Né? Então,
Quer dizer, esse é um aspecto extremamente importante, né? Quer dizer, o modo como Nietzsche interpretou, né, essas categorias, o modo como ele interpretou essa redefinição do que é o corpo e do que é a vida. E com isso, né, ele contextualiza politicamente as ciências biológicas, né? Isso é um aspecto importante. O outro aspecto importante da leitura de Roberto Espósito é que nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de levar em consideração todas essas passagens de Nietzsche nos livros publicados, nos fragmentos póstumos, passagens que facilmente podem ser interpretadas na direção dos pensamentos totalitários, né? Passagens sobre os degenerados, sobre os fracos, né? Passagens claramente eugênicas, né? De eugenia, que nós não podemos deixar de levar em consideração essas passagens, né? Ou seja, que há elementos no pensamento de Nietzsche que tornam possível a sua apropriação por um tipo de regime totalitário. Isso o Espósito não deixa de afirmar. Mas, por outro lado, ele vai dizer, por outro lado, isso tem que ser pensado, né? Essas passagens, elas têm que ser interpretadas de uma outra forma, no projeto daquilo que ele chama a possibilidade, a partir de Nietzsche, de uma biopolítica afirmativa, né? Ou seja, o conceito de vida em Nietzsche, associado ao conceito de vontade de poder, né? Ele pode ser pensado, né, de duas maneiras. Em primeiro lugar, se vida é vontade de poder, né, se todo ser vivo, né, é vontade de poder, isso significa que aquilo que é próprio da vida é a sua crescente expansão, né, é a sua crescente potenciação, né? Isso é o oposto da leitura darwinista, né? Quer dizer, a leitura darwinista é a leitura da conservação e da seleção, né? Quer dizer, então você tem aqui a potenciação, quer dizer, a vida é aquilo que está sempre procurando se expandir. Você pode dizer, os intérpretes de Nietzsche vão dizer assim, mas isso é realmente, ou isso é óbvio, ou isso, né, é chover no molhado. Mas é porque o Espósito está dizendo óbvio porque ele leu os mesmos grandes intérpretes que nós lemos, né? Que nós, pesquisadores de Nietzsche, lemos, né? Desde a década de 80 para cá. Então, uma marca da interpretação que o Espósito faz de Nietzsche é o fato de que ele ele é um conhecedor, né, da pesquisa Nietzsche, né, a partir da edição crítica Colle Montinari, né? Então ele é um italiano, né, profundamente conhecedor dos grandes textos, né, que foram escritos e publicados a partir da edição crítica. Sobre manuseá-los bem, né? Exatamente, exatamente. Mas o segundo ponto que o Espósito aponta para esse movimento da vida é que esse movimento chega a um momento em que a vida já se expandiu tanto que ela não tem outra solução a não ser se autodissolver, a não ser se autodestruir, né? Então, nós precisamos compreender e entender o que é esse duplo movimento, né? O que é esse duplo movimento, né? Esse movimento que é de criação e, ao mesmo tempo, é uma palavra de Nietzsche, de destruição. Como esse jogo da criança, no famoso aforismo de Heráclito, né? Da criança que brinca, mas a criança que brinca é aquela, não é, que constrói castelos de areia, né, na beira da praia,
pelo prazer de ver eles serem destruídos pela água. E aí ela vai e constrói de novo. Né? Então, para o Expósito, aquilo que é importante, então, no pensamento de Nietzsche é que o conceito de vida está ligado fundamentalmente, prioritariamente, a formas de reinvenção e de recriação da vida. Né? Então, é nesse sentido que ele vai encontrar no pensamento de Nietzsche a possibilidade que ele chama de uma biopolítica afirmativa, né? Que é possível, como muitos intérpretes de Foucault procuram mostrar, no projeto Foucaultiano da ética como uma estética da existência. Né? Sim. Entende? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, aí entra Foucault. É porque o Expósito vai dizer que justamente se nós relermos principalmente Nietzsche e a genealogia e a história, nós vamos justamente ali, né, encontrar na interpretação que Foucault fez de Nietzsche elementos fundamentais para entendermos, né, porque Nietzsche é para ele, Expósito, o pensador da biopolítica. Né? O pensador da biopolítica nesse sentido, que ao mesmo tempo o Nietzsche mostra, a análise que o Nietzsche faz da vida, do corpo, etc., etc., ela é uma análise que mostra que o século XIX, a nossa modernidade, não pode mais ser compreendida nem teórica, nem ética, nem politicamente com as categorias da filosofia clássica, da filosofia moderna, em especial da filosofia política moderna. Né? E, por outro lado, também porque o Nietzsche oferece, através de um conceito de vida ligado à ideia de uma permanente criação, permanente processo de construir e destruir, uma possibilidade sempre de resistir, né, à biopolítica no seu sentido negativo, entre aspas. Ou seja, a biopolítica exclusivamente vinculada aos processos de dominação, aos processos de captura da subjetividade pelos processos de dominação, porque aí só há repetição, aí não há nenhuma o Estado seria um desses forma meios? nova. O Estado é um elemento fundamental para isso, não é? O Estado é um elemento fundamental para isso, embora nessa questão seja talvez a questão em que o Foucault não concordasse com o Expósito. De certa maneira, para o Foucault, embora o Nietzsche tenha feito uma crítica importante do Estado, o Foucault diz claramente, numa passagem dos seus cursos, que o Estado não é o mais frio dos monstros. Né? Quer dizer, que é uma referência à famosa passagem do Nietzsche no Zaratustra, eu acho. Né? Então, ou seja, que o Foucault, não que o Estado seja bonzinho, não é isso, né? O Foucault, não que o Estado não seja, é que se o Estado é monstruoso, ele não é monstruoso exatamente como Nietzsche pensava que ele fosse, né? Quer dizer, o papel do Estado em Foucault, a sua concepção, o modo como o Estado se constrói, se organiza e está presente nas formas de dominação, ele é visto de uma outra maneira, dentro dessa ideia de poder produtivo, positivo, que é uma ideia que vem de Nietzsche. Né? Quer dizer, a concepção Foucaultiana do poder como relação, ela não é possível sem a concepção Nietzschiana de vontade de poder, que o Foucault também compreendeu direitinho. No sentido biológico também? Ou figurado? Não, no sentido... bom, aí nós temos que entrar numa outra discussão, que é saber se o Nietzsche lê as ciências da natureza, como ele lê, se elas são só metáforas, as ciências biológicas também, etc. Mas as relações de poder, no caso do Foucault, relações que são sociais, historicamente construídas, mas que são relações, entende? Quer dizer, é algo que tem a ver justamente com
a concepção dinâmica da força que vai ser fundamental para o conceito de vontade de poder em Nietzsche. Quer dizer, por isso é que não tem força ativa e força reativa. Como o Deleuze falava, que é o problema do Deleuze, exatamente. Em si, né? No sentido. Tem, exatamente. Só tem força, né? Forças que ora dominam, mas e forças que estão sempre resistindo. Não há forças inteiramente passivas, digamos assim. Né? É mais ou menos isso é exatamente isso que o Foucault tá falando quando ele fala de que não existe o poder, né? Não existe o poder não é uma coisa que uns têm, outros não têm. Como de certa forma o marxismo pregava. Exatamente, né? Isso, né? Exatamente, totalmente contrário nesse sentido, né? Então é por isso que o Foucault diz numa célebre passagem que o Nietzsche é o filósofo do poder. Né? Nietzsche é o filósofo do poder. Certamente. É nesse sentido, mas que poder? Né? De que poder o Foucault está falando? Justamente do modo como ele, Foucault, entendeu. O poder que ele vê isso presente no conceito de vontade de poder. Nesse contexto de captura, né, professor, da subjetividade, o Foucault foi um crítico visceral aos direitos humanos. Se mostrou um duro crítico à perspectiva dos direitos humanos. Eu queria saber um pouco a respeito. O Foucault? Isso, se os direitos humanos se encaixariam, né, nesse ideário de captura da subjetividade, ou não? Olha, eu acho assim, é claro que essa pergunta é uma pergunta fundamental. Eu acho assim, voltando, eu penso o seguinte: evidentemente que a ideia de direitos humanos, né, o ideal dos direitos humanos, ele não pode ser estranho a um pensamento, a uma filosofia como a de Foucault. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é, digamos assim, aquilo que concretamente, digamos assim, existe, né, as discussões, etc, etc. Eu acho assim que muitas vezes a discussão a propósito dos direitos humanos, ela recupera um certo humanismo que o Foucault certamente criticou, né? Isso é verdade. Por outro lado, o modo como Foucault se insere na luta pelos direitos humanos pode ser muito interessante, mas é sempre uma posição desconfortável. A posição do Foucault vai ser sempre uma posição desconfortável, entende? Um grande exemplo disso é que eu não sei bem, quer dizer, eu não sei bem não, eu acho que o Foucault desconfiaria muito, por exemplo, de um certo tipo de luta por direitos que sejam lutas identitárias e, ao mesmo tempo, que sejam lutas que tenham como foco a dimensão jurídica, né? A dimensão da lei, né? Conquistas no campo dos direitos humanos que tocam o âmbito legal. Que são conquistas... Você consegue ver um exemplo? Assim? Que são conquistas que seriam conquistas nos quais assim, é como se um âmbito legal tivesse uma função salvadora e solucionadora dos problemas. Então, como se a existência de uma lei que possa garantir esse ou aquele direito fosse, digamos assim, suficiente, né? Por exemplo, aqui no nosso país, as conquistas em prol do casamento homoafetivo, o senhor acha que aqueles que depositam a confiança de que somente no âmbito legal isso se resolveria, o senhor acha que, segundo Foucault, isso não... Eu acho assim, eu acho que também a gente tem que ver a discussão que o Foucault teve quando ele militou. Também ele militou exatamente. na sua militância gay no final dos anos 70, começo dos anos 80 na Europa. Era uma situação em vários aspectos muito diferente da de hoje. Eu penso que
que a aquisição dos direitos jurídicos ela está à disposição daqueles que querem, daqueles que acham que essa disposição é uma disposição válida, importante, interessante para si, né? Penso também que nós temos que contextualizar. No caso do Brasil, a garantia de direitos no campo jurídico ela é extremamente importante, porque nós vivemos num país de grandes desigualdades ao mesmo tempo e com uma tradição muito problemática, muito complicada. Então você vê, por exemplo, o que aconteceu logo depois do advento da AIDS, em que o companheiro daquele que morreu, né, de AIDS, ele, depois que foi o companheiro que teve junto, que teve do lado, isso aconteceu muito nos anos 80, numa época em que a AIDS significava a morte, e uma morte muito terrível, muito trágica, muito ruim. Naquele momento em que a AIDS ela provocava medo e terror e horror, né? Então, as famílias que haviam rejeitado os seus filhos por serem homossexuais, os rejeitaram ainda mais quando se tornaram doentes, né, pelo HIV. E, de um modo geral, também atribuíam isso ao castigo, tá vendo? Castigo, Mas na hora que a criatura morria, e que tinha bens, a família, então, né, desqualificava juridicamente o companheiro, né, e então procurava ficar com os bens, né? Então, isso, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o balizamento legal, os direitos no campo da lei jurídica, eles são direitos absolutamente importantes, absolutamente fundamentais. Eles não podem se tornar, do ponto de vista Foucaultiano, uma espécie de norma, né? Porque aí você vai dizer, não, os gays que não são casados, eles são devassos, eles são promíscuos, etc, entendeu? Quer dizer, o grande problema é quando um modo de vida gay, que poderia ser um modo de vida criativo, essa era a esperança do Foucault, né? Uhum. Que um modo de vida gay fosse um modo de vida criativo, que recriasse as maneiras de vida, de viver, ele vai ser facilmente capturado pelo aquilo, né, que já estrutura, né, as relações, tradicionalmente, as relações heterossexuais, né? Então aí o casamento vai se tornar então ideal para os casais gays, para o garoto gay, que é uma coisa muito tradicional, gay, né? O casamento, né? Exatamente. A união civil, a união, né, passa a se tornar então uma espécie de aspiração. Esse que é o problema. Isso, de certa forma, dissolve a subjetividade, né? Isso. Aquilo que o Nietzsche também tanto criticava. Claro, né? Isso retira todo e qualquer caráter, né, de criativo, provavelmente inovador, que uma relação entre dois homens traria, ou entre duas mulheres traria. Entende? Então acaba se tropeçando nesse buraco da tradição. É uma relação complicada. Quer dizer, o Foucault vai dizer que o importa é a maneira de viver, o modo como você vai reconstruir a maneira de viver, né? Então acho que isso quer dizer, é sempre um desafio, né? Eu acho que é sempre a questão que desafia, né? Então ou você digamos assim, se acomoda, se ajusta, né, ao que existe, ou então você faz o jogo da destruição-criação. Bem, nessa última etapa da entrevista, né, nós destinamos aí para que os nossos convidados falem um pouco sobre suas investigações, sobre seus trabalhos realizados. Então,
Nos fale aí, professor, o que é que o senhor anda fazendo e o que o senhor já fez para compartilhar com os nossos, com quem nos assiste? Bom, tem uma categoria da psiquiatria clássica que é o monomaníaco. É aquele que comete sempre o mesmo crime, né? Então tem casos clássicos na literatura policial e psiquiátrica, né? Aquele que, né, depois de um intervalo de não sei quanto tempo, por exemplo, volta e comete o mesmo tipo de crime, né? Retalha as vítimas, coloca dentro da mala, como o famoso Chico Picadinho, e despacha a mala no ônibus, uma coisa. Então esse é o famoso monomaníaco. Pois é, eu não sou monomaníaco, porque eu sempre estudei vários autores ao mesmo tempo. Isso, por um lado, é legal, por um lado, é interessante, porque você não fica assim especializado num autor, né? Então eu estudei sempre Freud, Nietzsche, Foucault, Walter Benjamin, Adorno, né? Então significa que eu sempre estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, umas mais, outras menos. Então, eu tenho meu projeto no CNPq, né? Como bolsista de produtividade, e esse projeto é justamente um projeto que vou entrar no último ano a propósito das relações entre Foucault e Nietzsche. Desse projeto já teve assim várias publicações em forma de artigos, capítulos de livro. No momento eu tô fazendo uma versão maior e ampliada de um artigo publicado em francês. E como o livro onde esse artigo foi publicado era um livro em homenagem a um grande pesquisador, professor italiano chamado Giuliano Campione, e que ia ter inúmeros professores, pesquisadores escrevendo no livro, os editores colocaram um limite de páginas para cada contribuição, que serão 6 páginas. Então, na verdade, eu estou agora então ampliando tudo aquilo que eu não pude escrever para esse capítulo desse livro, ampliando para um artigo. É justamente o resultado mais legal, mais interessante do período que eu fiquei na França em 2015, trabalhando com os manuscritos de Foucault, que é justamente mostrar aquilo que eu chamo a gênese do artigo Nietzsche, a genealogia e a história. Quer dizer, todas as anotações do Foucault, como é que ele chegou naquela tese do Ursprung, do Herkunft, Entstehung, como é que ele chegou àquela distinção. Então é muito interessante mostrar isso, mostrar como alguma coisa, a cozinha daquele artigo, alguma coisa que não está clara, explícita no texto publicado, né? Por exemplo, que o Foucault modifica todas as traduções francesas, né? Que o Foucault ele anota todos os aforismos de Nietzsche, todas as passagens de Nietzsche, onde tem essa questão do Ursprung, Entstehung, Herkunft, nas suas fichinhas, etc. Então eu vou mostrar isso, mas também vou contextualizar esse trabalho do Foucault, contextualizar o Nietzsche do começo dos anos 70. Então acho que isso é e eu não sei se isso vai ser um artigo, mas também vai estar presente no livro que eu estou escrevendo, que é um livro a propósito dessas relações do Nietzsche com a biopolítica, né, e o papel do Foucault nessa discussão. Para isso eu vou, aproveitando os recursos do CNPq, eu vou então em fevereiro para a Alemanha para ficar lá um pouco estudando o conceito de vida em Nietzsche. Fora isso, tem todas as outras atividades, né? As atividades de orientação de alunos com diversos temas, que não são os mesmos temas,
embora hoje em dia a maioria dos meus alunos estude Foucault, mas também tem sempre os alunos que estudam Nietzsche, que estudam psicanálise, que estudam Walter Benjamin, que estudam Escola de Frankfurt, né? E que agora estão também se interessando pelos pensadores italianos, principalmente pelo Agamben, pelo Roberto Espósito, né? Tenho meu interesse pela literatura, sempre, enfim, pelas artes. Quais autores de literatura? Não, assim, quer dizer, esse interesse pela literatura ainda muito marcado pelos filósofos, né, que eu estudo, então voltei também principalmente para o Proust, que tem uma coisa a ver com, aí tem a ver o Walter Benjamin, mas tem um interesse pela literatura paraense, literatura amazônica, com os meus alunos de psicanálise, arte, estética, no programa de pós-graduação em psicologia, né, um interesse por Milton Atum, claro, né, o grande referência, mas também por Edir Augusto Proença, o escritor paraense, pelas representações nas artes visuais, em especial pela fotografia. Meu trabalho sobre o especial atualmente sobre o fotógrafo Luiz Braga, que também está devagar, mas enfim. Então é isso, o traço do não monomaníaco, né? Um pouco uma dispersão, um pouco às vezes perdido em todos esses autores aí. Melhor se perder entre muitas coisas do que permanecer em só uma, né? Pois mas às vezes permanecer só em só uma também tem um pouco a sua vantagem. Mas assim, no digamos assim, mas tudo que eu faço, no fundo, acaba refluindo sempre para aqueles autores que são os autores da minha vida. Não necessariamente numa ordem de importância: Nietzsche, Foucault, Freud, Walter Benjamin. Esses são os quatro pensadores, os quatro autores, né? Tudo aquilo que eu faço, quanto mais eu penso que eu estou distante deles, eu estou sempre perto. Então, no fundo, tem sempre um traço monomaníaco. É um eterno retorno a esses autores. Eles estão sempre presentes. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado. O professor Hernani Chaves vai estar com a gente brevemente outro vídeo. Muito obrigado.